A Rádio e TV Fraternal tem o prazer de apresentar entrevista especial com João Signorelli sobre o espetáculo Os Mundos de Chico Xavier, que acontecerá dia 26 de agosto em duas sessões, às 17 horas e 19 horas e 30 minutos, na Holoclínica Escola de Saúde Integral. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Fala aí, pessoal, muito boa noite, estamos aqui novamente, hoje um dia especial para uma entrevista especial com João Signorelli. Tudo Gratidão, bem, João, imagina, tudo por bom? aceitar o nosso convite aqui de ser entrevistado aqui nessa noite, e nós vamos bater um papo aqui sobre a peça Os Mundos de Chico Xavier, e ele é o ator que interpreta o Chico, e eu gostaria de agradecer também aqui ao Jefferson, ao Ricardo, por nos ceder aqui toda a estrutura, o estúdio. Lembrando que a peça vai ocorrer lá na Holoclínica, no entanto, nós estamos aí com a parceria tanto da Rádio Fraternal, quanto também com a USE Municipal de São Caetano do Sul, então é uma ação em conjunto das três instituições. Então, João, gostaria que, primeiramente, você se apresentasse para quem eu acredito que praticamente seja impossível, mas quem ainda talvez não te conheça, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua história como ator. Bom, meu nome é João Signorelli, eu acho que alguns de vocês já me conhecem. Os mais novos não me conhecem não, Luiz, porque faz muito tempo que eu não faço novela direto, né? Eu há 20 anos faço uma peça sobre o Gandhi, então eu parei de fazer novela, faço participações especiais. Mas eu tenho 67 anos, sou ator profissional desde os 17, já trabalhei em todas as emissoras, já fiz mais de 32 novelas, 26 peças de teatro, 10 filmes. E há 20 anos eu faço um espetáculo chamado Gandhi, um líder servidor. E há 1 ano e meio para 2 anos, Os Mundos de Chico Xavier. Nós vamos apresentar lá no teu espaço, dia 26 de agosto. Né? Legal. E conta um pouquinho para a gente como que surgiu todo esse projeto. Foi ideia sua, foi do Mecene, foi uma coisa em conjunto? Olha, na verdade foi o seguinte, eu fiz 2 vezes 2 turnês pela Europa com o Gandhi. E numa dessas turnês eu fiquei hospedado na casa do Maurício Freitas, que é um espírita que mora em Londres. E a gente estava jantando, acabou o Gandhi, fomos para a casa dele e falou, João, o Nelson Xavier já morreu. O Brasil está precisando de um outro Chico Xavier no mundo das artes. Aí ele tinha uma boina, me botou a boina, fiz assim, tirou a foto e falou, aí ó, é você. Aí eu fui fazer o Gandhi em Uberaba. Daí fui na casa, no museu, a Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier, que é dirigida pelo filho do Chico, o Eurípides e Gino. Falei, Eurípides, eu estou a fim de fazer uma peça sobre seu pai, o que você acha? Ele falou, escreve o texto e me procura. Aí eu liguei para o Miguel Filhage, que é o autor tanto do Gandhi como do Chico. Falei, Miguel, vamos fazer? Ele falou, vamos. Escreveu. O Mecene já tinha me dirigido no outro espetáculo que a gente faz sobre o Fernando Pessoa. Também, aliás, estou apresentando por aí. Não está em cartaz ainda o Fernando Pessoa. E aí, Miguel escreveu o texto, fomos até Uberaba, o Eurípides ouviu a leitura, gostou e autorizou a montagem. Legal. E aí, em que momento o Mecene vira também o Dr. Bezerra? Porque o Miguel tinha escrito um monólogo. Certo, só do Chico? Não, que ele queria que eu fizesse o Chico e o Bezerra. Eu falei, Miguel, vai ser muito chato. Não, você tira a boina, põe a boina. Eu falei, Miguel, depois da segunda vez que eu tirar a boina, põe a boina, o espectador não vai se ligar mais, vai desconcentrar. Tal. Falei, mas eu pensei no monólogo. Aí o Mecene estava nessa reunião e falou, não, tem que ter um outro ator, tem que ter outro personagem. Tal. Aí ele botou o Emmanuel. Aí ia ser Emmanuel e Chico. Aí ligamos para o Eurípides falou, não pode, porque o Emmanuel já reencarnou 2 anos antes do Chico morrer. Ele já reencarnou, então ele não poderia receber. Aí o Miguel falou, que tal André Luiz? Ele falou, André Luiz é um bom nome, mas tem um espírito hierarquicamente superior, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Aí eu olhei para a cara do Mecene e falei, Mecene, se você deixar a barba branca, você vai ficar um pouquinho parecido, né? Aí ficou Chico e Bezerra de Menezes, que foi uma solução ótima, né? Legal. E como que foi aquele momento que você já acabou me contando nos bastidores e também aquele dia que a gente se encontrou na peça, você ressalta bastante. Para quem não sabe, eu já assisti a peça, né? Luiz foi lá, e agora a gente vai ter aqui em São Caetano. Quando você recebe do filho as vestes do Chico, a boina, o óculos. Pois é, quando a gente assinou o contrato da cessão dos direitos autorais, o Eurípides falou, agora, João, você vai ali no quarto onde o Chico morava, pode pegar camisa, óculos, peruca, boina, paletó, o que precisar. Se a calça servir, você pode usar também. Eu falei, mas por que, Eurípides? Ele, não, você vai fazer o Chico, então você vai ter que ser verdadeiro. Então,
Essa boina aqui era do Chico mesmo, aí, ó. Certo. Era do Chico, que eu uso em cena. Esses óculos aqui também. Você pode ver, tem até o grau do Chico aqui, ó. Deixa eu dar uma limpadinha, que tá meio... Eu usei na peça quinta-feira. Então eu ponho esse óculos aqui, que era do próprio Chico, e a boina, que era dele. Na peça eu uso a peruca. Sim, sim. Agora, eu não trouxe a peruca porque tem uma logística. E a boina só uma hora que é citada, que eu pego ela na mão e mostro. Sim. Mas então a pessoa que assistir, além de receber a nossa energia de artista, vai receber a energia do Chico impressa aqui, Que nesse legal, óculos, que nessa bacana. boina e na peruca, né? E conta um pouquinho pra gente também essa questão da sua conexão tão forte. Assim, dos atores brasileiros, acho que você é o que mais tem essa conexão forte com a questão da espiritualidade. Porque a gente tem o Gandhi, tem o Chico Tem Fernando e Pessoa, que é um Fernando baita Pessoa, médium também, né? né? Era um Todas baita aquelas médium, né? personalidades, Né? né? Não, Alter egos. tem outra gente fazendo teatro espírita, tem bastante gente. Mas eu peguei três, assim, muito importantes, né? Digamos assim, né? Três ícones. Então, talvez assim, com esses três personagens, talvez eu seja o único ator que esteja fazendo esse tipo de coisa. Mas tem muita gente fazendo teatro espírita por aí. Uhum. E me diz uma coisa, claro que eu não vou contar a peça e nem vou dar spoiler aqui, mas eu queria que você desse pra gente um gostinho e traçasse um paralelo dessas duas figuras tão importantes para a humanidade, que são seus dois personagens, acho que principais, Gandhi e Chico. Se a gente for pensar nesses dois grandes mestres, né, da humanidade, que paralelos a gente poderia traçar? Eu posso falar um aqui que eu percebi? Pode, claro. Uma virtude que eu percebi Tá. muito presente nos dois, humildade. E Tá. eu gostaria que você dissesse outros paralelos que você sente que existem. Olha, eu sinto assim um paralelo da verdade, de caminhar na verdade, paralelo de estar no mundo para servir o outro. Eles abdicam da sua vida pessoal, do seu ego e se entregam à humanidade, a levar o amor, a levar a paz. Eram grandes pacifistas, né? Então eu acho que tem esses paralelos. E uma amiga minha comentou outro dia uma coisa muito interessante, Luiz. Ela falou assim: João, você já percebeu que você começou com Gandhi no Oriente, aí você vem para o Brasil, Chico Xavier, os dois estão falando a mesma coisa, e depois você vem no meio com a Europa, atrás do Fernando Pessoa, que não é explícito paz, amor, mas é um baita médium e tem uma contribuição para a humanidade muito grande. Então, é engraçado, você conseguiu unir o Oriente e o Ocidente e botou a Europa no meio para fazer a liga aí no transporte entre um e outro. Que legal. E nos diga agora algumas curiosidades. Em que momento João Signorelli se encantou pela espiritualidade? Você falou bastante da sua trajetória de ator no começo pra gente, mas de onde vem toda essa sua paixão pela espiritualidade? Luiz, eu nasci numa cidade chamada Cambuquira, no sul de Minas. É uma cidade de muitas águas minerais, no pé de uma serra, da Serra da... Você sabe que quando eu fui pra... Não foi Poços de Caldas, eu fui pra um outro lugar que tinha águas termais, deixa eu lembrar aqui, Caxambu. Caxambu. Eu olhei no mapa para ver se era perto de Cambuquira, eu tava lá, eu olhei... É 1h15 de É bem Caxambu. pertinho, né? Tem uma região com muita energia telúrica, tem muito mineral, muita água mineral. Já é um lugar forte. E aos 12 anos de idade, eu e um amigo meu, Fábio Pedalino, que hoje é um dirigente do Santo Daime, ali em Baipendi, tem uma igreja do Daime lá em Baipendi. A menina que trabalhava na casa da mãe do Fábio, o irmão dela é pai de santo, até hoje. Ele trabalha com Umbanda. Então a gente começou com 12 anos de idade, nossos primeiros questionamentos: o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente sofre tanto agora? Por que aquela menina não dá bola para a gente? Então, as primeiras questões de dois meninos de 12 anos, né? E a gente começou a frequentar o brechó e ali eu comecei a minha busca. Aí me mudei para São Paulo, aí comecei a namorar uma menina que era presbiteriana, comecei a frequentar a minha igreja presbiteriana lá na Nestor Pestana, depois eu conheci o Osho, gostei muito do Osho, aí comecei a praticar Tai Chi Chuan, e aí comecei a visitar alguns centros espíritas por conta do Gandhi. Eu fui criado num lar católico, mas chegou um momento para mim que a igreja católica parecia que a minha cabeça batia numa laje e não passava. Então eu fui até a primeira comunhão, mas aí eu conheci de tudo. Tomei daime, já tomei ayahuasca, já meditei com Osho, já meditei com budista. Então hoje eu tenho um mix assim. Uma espiritualidade universalista. Então eu acho assim que a espiritualidade não é uma religião, né? A espiritualidade é o dia a dia, é você ser honesto, é você não fazer fofoca, é você procurar ficar em paz consigo mesmo e espalhar benefícios, né?
eu, na minha profissão, tenho esse privilégio de, através da arte, espalhar benefícios. Quer dizer, eu tento, né? O nosso propósito é esse. Então, eu acho que para mim a espiritualidade é essa. E aí, pretensiosamente, eu já falo direto com Deus, então tudo certo. Eu acho que o nosso grande desafio, como encarnados aqui na Terra, é diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente de fato pratica, né? Não tem que ter nenhuma distância, Luiz. Né? A gente tem que ter essa coerência estar junto, né? entre o que você fala, pensa e faz. Sim. Isso é um verdadeiro líder espiritual. Se você tem essa coerência, aí, claro, os obstáculos, as dificuldades vão ter na vida, mas você aceita, você mata no peito e passa a bola. E aí eu queria pegar um gancho aqui que você fez aqui na sua fala, que você falou aqui, que é a questão do Gandhi também nos centros espíritas. Como é que foi essa experiência? Pois é, rapaz. Quando eu comecei a fazer o Gandhi, alguns espíritas começaram a me procurar. Mas por quê? Não, porque o Gandhi tem muito a ver com a nossa doutrina. Ele é um grande exemplo para nós espíritas. E foi curioso, porque além dos espíritas, muitos maçons me procuraram também. Fiz várias vezes o Gandhi em várias lojas da maçonaria, em lojas da maçonaria. Porque tanto os maçons como os espíritas me dizem ainda que o Gandhi, a filosofia deles é muito parecida com a filosofia do Gandhi e o que ele propõe, né? Então, por isso que abriu. E por causa disso, de centro espírita, eu fui parar em Londres, fui parar na Alemanha, na Suíça, na Áustria, em Portugal, em Moçambique, que é uma ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras, que é basicamente uma ONG de espíritas. E eles me levaram para todo esse canto. Então, é por isso que o Chico veio assim junto. Então. E o Gandhi, você contou algumas vezes, né, em algumas outras entrevistas nossas, que teve aquela experiência também de fazer o Gandhi na Índia, né? Foi. Acho que isso daí deve ter sido uma experiência mais forte da sua vida. Fortíssimo. Eu já me apresentei 2 vezes na Índia, num total de 7 espetáculos. Uma cara de pau, né? E lá em inglês? Em inglês, eu tenho uma versão em inglês da peça. Que ótimo, que legal. Essa turnê que eu faço pela Europa é toda em inglês. E na Índia também. O Chico já foi também internacionalizado? Ainda não? Ainda não. O pessoal que me levava para a Europa, eles começaram a levar música. Quando a pandemia, começaram a levar Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Djavan, e aí começaram a ganhar mais dinheiro, porque eles precisam desse dinheiro para sustentar as famílias de Moçambique e famílias do Nordeste brasileiro. E, claro, eu não posso competir com Milton Nascimento, com Djavan, com Ney Matogrosso, não dá nem para saída, né? Então eles falaram, João, então o teatro vai ficar suspenso temporariamente. Mas já tem uma conversa que eles querem levar o Chico para lá também. Legal. E como é que foi você ir montando dentro de você, tanto da sua psique quanto da parte da expressão corporal, o Chico? Como é que foi esse estudo? Você assistiu vídeos, você leu muito sobre a história dele, na verdade, como é que foi? Eu li um livro só, que é uma biografia escrita pelo Marcel Sotomayor, onde o Miguel Filiage se baseou para escrever a peça. Mas eu vi muitos vídeos dele, o programa Pinga Fogo, que é pegar os trejeitos, o jeito de falar. E aí a gente vai na intuição também, né, Luiz? A gente se abre, decora o texto e fala... Ó, de mineirinho para mineirinho? De mineirinho para mineirinho. Já tem sotaque mineiro no meu DNA, né? Então já facilita. Legal. Eu queria falar uma única coisa aqui da peça que me chamou muita atenção. O quê, meu querido? Quando fala aquela história de que a NASA chegou a procurar o Chico. É verdade. A NASA veio 2 vezes, queriam estudar a cabeça dele, para entender que fenômeno era esse. E ele não foi, né? Toda essa questão da mediunidade. Da mediunidade, como é que a mente humana consegue... Né? E me diz um pouquinho também sobre a sua amizade com o Messene. De quanto tempo que então, o Messene, de que peça vocês se conhecem? O Messene eu conheci em 75, quando ele produziu, porque o Messene é um grande Para quem produtor. Não sabe, o Messene é o Bezerra na Terra. O Carlos Messene, que construiu 2 teatros em São Paulo, fundou a Cooperativa Paulista de Teatro, já foi presidente da Associação dos Produtores Teatrais. É um cara muito enfronhado na política cultural e é um cara muito importante na história do teatro paulistano. Também fez uns filmes com Beto Bran, Ação Entre Amigos, ele fez o dono da... Léo Pinheiro, naquela série sobre a Lava Jato. Então, ele é um cara muito, muito importante na história da cultura. E, em 75, ele estava dirigindo uma peça infantil chamada Balão que Caiu do Mar. E me chamou. Então, nós fizemos essa peça em 75, aí a vida da gente foi cada um para um lado, até que a gente foi fazer o teste para um filme. Eu encontrei com ele no teste.
Ele falou, o Gandhi. Eu falei, pois é, Messene, eu acabei de receber um telefonema do Miguel, ele está com o texto Fernando Pessoa prontinho. Ele falou, vamos fazer. Aí desse teste, desse filme, começamos a ensaiar o Fernando Pessoa, e aí veio o Chico, e então estamos juntos aí desde 2020. Ótimo. 2019. O Fernando começamos a ensaiar em 2019. Então, desde 2019 até agora, estou junto com o Messene, agora em cena, com muita alegria, que é um baita companheiro de trabalho, baita diretora. O Chico já está em cartaz há quanto tempo? O Chico estreou em Uberaba em dezembro de 2021. Fizemos 3 espetáculos em Uberaba, em homenagem, né, à cidade, ao lugar onde ele viveu grande parte de sua vida. Aí depois começamos a viajar, e agora estreamos no Ruth Escobar, onde você foi ver, em junho. Então já estamos lá desde junho, todas as quintas-feiras. Fala às para o 20h30. pessoal, convida o pessoal também que é de Quem São não- Paulo, quem não né? vier Porque em a São rádio Caetano, passa aqui o mundo Quem inteiro. não puder vir a São Caetano, dia 26 de agosto, queria convidar vocês. Todas as quintas-feiras, às 8h30, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209, no Bexiga. Os ingressos pelo Simpla ou bilheteria.com. Os Mundos de Chico Xavier. Venham, ajude a gente a divulgar esse espetáculo, a gente também ganhar a nossa vida, né? Que o que a gente tem para vender são os ingressos. Então, espero vocês lá. Quando a gente bateu um papo, eu te entrevistei daquela primeira vez que você veio a São Caetano fazer o Gandhi lá no nosso espaço. Você contou muitas curiosidades que aconteceram em todos esses anos do Gandhi. Até sobre uma vez que você apresentou num presídio, que Isso, você contou que um isso. rapaz veio até você. E as histórias e as curiosidades também, coisas engraçadas já nessa trajetória já do Chico. Tem Ó, algumas? o Chico ainda não tem muitas, Não não. tem muitas, Luiz, não? não tem, não. Porque o Gandhi são 20 anos, né? Sim. Bem no começo não tinha muita, não. Mas as pessoas dizem, olha, a tua voz é muito parecida, eu me senti muito feliz, então saio daqui em paz. Aí, duas coisas curiosas, assim, lá em Uberaba, né? Tinha um casal com um garoto que devia ter uns 10 anos, porque a nossa preocupação, Luiz, é o seguinte, como eu andei muito em centro espírita fazendo Gandhi, eu percebi que tinha poucos jovens. Tem uma linguagem um pouco mais velha, tem um tipo de música que é um pouco mais antiga, que afasta os jovens. Então, quando eu conversei com o Messene, eu falei, Messene, vamos ver se a gente faz uma coisa moderna, normal, sem santificar, sem fazer aquela coisa, um papo de 2 pessoas normais, conversando, para ver se a gente atrai os jovens. Aí, nesse dia, em Uberaba, na estreia, esse menino de 10 anos, eu falei, não quero saber a opinião de vocês, primeiro a dele. Falei, toda vez que os meus pais me levam para uma coisa espírita, eu acho tão chato, eu nem queria vir, mas hoje eu vim e adorei, que são Que 2 pessoas normais conversando. Que bom. Eu queria saber uma outra curiosidade sua, que é o seguinte: você falou muito da questão da espiritualidade, mas eu quero falar agora do nosso amigo em comum, que é o Júnior, que eu consegui te conhecer Luiz e ter a sua Carlos amizade Júnior, através né? do Júnior. Então eu queria saber um pouquinho, você falou da espiritualidade, falou da arte, como que são as terapias, as práticas integrativas na sua vida, inclusive para te dar energia para você interpretar com a maestria esses papéis, né? A acupuntura, a massagem, o tai chi mesmo, que você já citou. Então, Luiz, eu faço Tai Chi Chuan desde 1980. É um treino diário, 1h30 por dia. Uma vez perguntaram para o Paulinho da Viola, né, qual é a receita do sucesso? Ele falou 70% disciplina e 30% talento. Então, nós atores, a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o nosso material de trabalho. Então, eu tenho uma lesão grave na coluna, que se eu não cuidar, eu corro sério risco de travar. Então, eu pratico Tai Chi Chuan 1h30 por dia, que aí entra a meditação. Altamente disciplinado, então, sem instrutor. Você por conta própria. Eu estudei durante alguns anos. Não, mas eu digo hoje em dia. Hoje em dia, sozinho. Totalmente disciplinado. Sozinho. Então, assim, tem meditação, tem o rezo que eu faço, aí eu vou para a parte prática, que é o Tai Chi, e algumas coisas de yoga. Porque quando eu comecei a fazer o Gandhi, fui em muitas escolas de yoga. E conheci o Marcos Rojo, que é um professor de yoga maravilhoso que nós temos aqui em São Paulo, e aí ele me passou alguns asanas, algumas coisas de yoga que seriam muito bons para mim. Então eu faço isso. Mas como eu tenho essa lesão grave na coluna, eu comecei a fazer acupuntura com o Dr. Lin, que é o mestre do Luiz, e o Dr. Lin me passou para ser tratado pelo Luiz. Mas eu também faço pilates e fisioterapia. Então eu tenho que ter muito cuidado. E o Luiz é um cara que prepara meu corpo, não só fisicamente, mas espiritualmente também, porque é uma pessoa muito, muito, muito forte espiritualmente, né? Então ele cuida muito bem de mim, e ele me apresentou a você, então aí fica melhor ainda. Porque, assim, essa questão das terapias, o que mais me impressionou, porque
o Chico ainda nem tanto, mas o Gandhi, a curvatura que você faz com a coluna, né? Você praticamente fica corcunda ali durante toda a peça. Então, acredito que tem uma exigência corporal ali muito forte por trás. Porque o Gandhi que a gente faz é o Gandhi velho já, né? Então, e como eu sou um pouco mais alto que ele, então eu venho e faço essa postura que você sabe que por causa de todas essas terapias integrativas segura bem, né? Minha musculatura está forte na lombar para segurar a coluna e eu falo, aí, enfim, acho que eles protegem um pouquinho, né? Os caras falam, deixa esse cara me fazer mais um tempo. Eu queria saber como que foi o levantamento, porque quando eu assisti a peça, eu vi que tem muitas curiosidades ali por trás da peça. Então, né? o Eurípides que passou para a gente. Ah, ele que fez todo um estudo. Não tinha no texto. Mas aí a gente falou, Eurípides, a gente precisa rechear um pouco. Abre o jogo, porque a gente conta quer falar tudo. o homem, Chico, né? Porque você viu, a peça trata do homem, Chico. Sim. Claro que tem a parte da espiritualidade, tudo, trabalho, mas a nossa preocupação era mostrar como é que era ele, o que ele gostava de fazer, as brincadeiras. Então, o Eurípides, todas aquelas histórias pessoais que vocês viram Então, na peça... pessoal, vocês não podem perder, o Eurípides- principalmente por esse motivo, porque ali tem um conteúdo que eu acho que não vai encontrar em lugar nenhum. Acho difícil. São histórias muito pessoais, muito particulares. E o Eurípides passou para gente essas histórias. Entendi. E o Eurípides, ele tem toda essa trajetória, essa história da adoção, né, que o Chico... Ele foi adotado pelo Chico e viveu... Ele foi adotado, ele tinha, acho que, 8 anos de idade. Hoje ele está com 74. Então ele viveu esse tempo todo com o Chico. O único filho do Chico. O único filho adotado. E hoje cuida muito bem do Casa de Lembranças e Memórias Chico Xavier, lá em Uberaba. Vão mais de 100 mil pessoas por ano visitar lá. Final de semana, a rua lota de ônibus do Brasil inteiro. E é muito bem cuidado, ele preserva todas as roupas do Chico, as perucas. Tem uma livraria bárbara assim na entrada. Você pode tomar um passe também. É muito astral lá o negócio. Tem o último carro do Chico, um Opala lá no meio da garagem. Legal. João, quando é que sai um livro sobre tudo isso? Sobre Pois toda a sua rapaz, trajetória, biografia? Aí entra o meu lado, não, vamos dizer assim, não é o lado sombra, mas é o lado preguiçoso de sentar e escrever. Mas eu você preciso pensa Eu em ter um penso, livro? penso, Porque é muita história. Repenso, mas na hora de sentar me dá uma preguiça, rapaz, eu não sei o que acontece. Legal. Eu fico meio, sei lá, preguiçoso mesmo. Fernando, como que surgiu a ideia do Fernando Então, o Pessoa? Fernando Miguel me ligou um dia e falou assim, olha, João, um amigo nosso, o ator, encomendou esse monólogo para mim, escrevi, mas ele foi fazer novela na Globo agora, acabou de ser contratado, então ele não vai ter tempo. E ele disse que não vai querer fazer mais depois da novela, ele está com outros planos. Você quer? Falei, deixa eu ler. Aí li, adorei, aí encontrei o Messene, falei com o Messene. E aí Mas o Fernando é um monólogo. é um monólogo também. O Messene dirige só. O Messene só dirigiu. É interessante, é quando ele está no hospital para morrer. São as 3 últimas noites dele no hospital. Então ele começa a pensar sobre vida, sobre morte, o que vai encontrar lá do outro lado. É bem interessante a peça. Da onde que veio todo esse estudo para você afirmar com tanta convicção que o Fernando Pessoa era médium? Porque, veja bem, ele tinha uma tia, irmã da mãe dele, isso, a gente está falando de 1910, Portugal, país altamente católico. Por isso que né? eu fiquei curioso, porque a gente está falando de um português, né? Não é brasileiro. E essa tia frequentava o centro espírita. E era tudo escondido, era super escondido. E levava o Fernando Pessoa para lá. Então, desde menino, ele frequentava, e aí começou a ouvir vozes, a receber, sabe, ver um monte de coisa. Então, ele tinha essa raiz familiar espírita. Legal, interessante, muito interessante. Pessoal, então a gente queria novamente fortalecer e renovar aqui o convite para vocês de sábado, né? 26 Dia de agosto. 26 de agosto de 2023, tá? Porque vai ficar gravado, né? Para a eternidade. Então, sábado, dia 26 de agosto de 2023, aqui na cidade de São Caetano do Sul, na Holoclínica, Rua Brás Cubas 137, Jardim São Caetano do Sul. Os Mundos de Chico Xavier, né? Com aí o apoio da Rádio Fraternal, com o apoio da USE de São Caetano do Sul. Os convites, né? Os ingressos, a gente está fazendo aí o convite por R$80, né? O convite vira um voucher depois para você se cuidar também. Você pode trocar o voucher, o convite,
para fazer depois uma sessão, seja lá do que você desejar, massagem, acupuntura, reiki, quiropraxia. Então, o convite vira um voucher para você depois ir lá até o espaço se cuidar também. E em 2 sessões nesse dia, né? Então, a gente vai ter uma sessão, primeiramente, às 17 horas e outra sessão às 19h30, famoso 7h30 da noite. 7h30 da noite. E como é que a pessoa compra o ingresso, Luiz? Então, para vocês comprarem o ingresso, vocês podem entrar em contato aqui com a rádio, né? Ou através do meu WhatsApp ou das redes sociais. Então, eu vou deixar aqui o WhatsApp, que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262, ou através do Instagram, que é o @holoclínica com H no começo, @holoclínica com H no começo. Você pode mandar lá um direct ou mandar um WhatsApp, que aí a gente faz ali todo o trâmite da compra através de um Pix ou através de um link de pagamento de cartão de crédito, etc. Eu vou aproveitar, então, e convidar vocês a me seguirem na minha rede do Instagram também. Por favor. Lá tem toda a nossa agenda, tem algumas publicações, e é @João Signorelli, 2 L's I, oficial. @João Signorelli, oficial. E eu queria que você aproveitasse também para falar do Instagram da peça, que é Então, O Mundo, né? O Mundo. É O Mundo de Chico Xavier. Porque teve um pessoal em Hackeou. Guarulhos. Não é nem Não hackeou. hackeou, não? A gente foi fazer num centro espírita em Guarulhos. Eles criaram uma página para divulgar. E aí botaram Os Mundos de Chico Xavier. Só que a gente não encontrou a pessoa. Para pedir a senha. A pessoa do centro falou, não lembro quem é que fez. Para pedir a senha para tirar. Então, como estava batendo com o nosso, a nossa produtora Priscila Mancini criou O Mundo de Chico Xavier no Instagram. É também. o oficial da O peça. oficial da peça. Lá Aí eu vocês, sigo lá. lá vocês vão ter em breve, lá vai ter o post, né, daqui de São Caetano. Lá também tem todas as informações das apresentações de quinta-feira no Ruth Escobar. né? E Esperar vocês lá. certo, pessoal? Então, Ótimo. muito obrigado, João, novamente. Obrigado, Luiz, por essa chance. Pela mais uma vez estar junto oportunidade. com vocês lá na Holoclínica. E olha, venham, viu? Vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender. Esse cara aqui é muito legal, tem um astral lá no trabalho dele, a casa dele. E é Chico Xavier e Bezerra de Menezes, né? Vocês não vão se arrepender, porque eu tô falando, eu assisti e você ri, você chora, você sente tristeza, alegria, você Pensa, consegue, reflete, né? você sai, né? Você vê assim durante a peça, né? Vários momentos você olha assim para o lado, para o colega, você fala, essa daqui pegou em todo mundo, né? Sabe que as pessoas falam, João, parece que vocês dão um passe na gente, né? A gente sai daí como se tivesse tomado um passe. A gente sente. Isso Quem, é muito legal, né? Até quem trabalha um pouquinho tudo, você sente ali que tem alguma coisa diferente, você se sente definitivamente tocado. Então, venham ser tocados também, venham estar pertinho. Posso tocar? Pode, claro. Venha estar pertinho aqui, ó, da boina do Chico, do óculos do Chico, ó. Vocês vão estar pertinho dessa energia. Quem não teve a oportunidade, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer o Chico de perto. Eu também não conheci pessoalmente. Não tive a oportunidade. Ele morreu em 2002, eu não conhecia. Não tive. Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de conhecer o Divaldo bem de pertinho. Fui assistir uma palestra dele aqui, foi aqui em Santo André. Mas, infelizmente, o Chico, né, faleceu ali em 2002, né? Na época da Copa lá do Japão. E eu, então, eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Em 1990? 89. 89. Então, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas tive a oportunidade de estar pertinho do João com a roupa do Chico. A roupa do Chico. Abracei o João, tirei foto. Então, gratidão, João. Gratidão Obrigado, mesmo Luiz. por ter aceito o nosso convite. Obrigado você. Obrigado, pessoal. Aí, Obrigado. Gratidão.